Fala pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é Marcelo Fernandes. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as reprovações no exame social e documental da Polícia Militar. Muitos candidatos vêm me perguntando aí sobre essa etapa, o que tem que ser feito, se realmente determinado tipo de conduta reprova ou não reprova. E os candidatos perguntam o que pode fazer, se tem processo judicial, se tem passagem em repartição policial. E é justamente por conta disso que a gente resolveu fazer esse vídeo aqui, justamente para orientar o candidato. Esse vídeo, ele não se restringe somente à Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro, não. Pode ser utilizado aí para qualquer tipo de pesquisa social, mas como eu sempre venho falando, é importante que o candidato, seja ele de qual concurso for, faça uma leitura atenta ao edital. Tá? Todas as regras daquele concurso, se são legais ou não, elas estão dentro do edital e o candidato tem que cumprir essas regras rigorosamente para evitar ser reprovado. Então, muitas das vezes eu canso de ver candidato ser reprovado porque deixou de observar uma regra que está no edital. Um exemplo, deixar de apresentar um documento na época que é solicitado. Às vezes o candidato pensa que não é para apresentar, deixa de apresentar esse documento e acaba sendo reprovado. E muitas das vezes o candidato tem esse documento em mãos, ou está na casa de parente, ou está na instituição, entendeu? Então, justamente por conta disso que a gente vem trazer aqui as orientações para você. Como eu falei, tem que ler o edital, então não vou deixar passar batido isso, vou ler o edital. É importante a gente ler o edital. A referência para a gente, eu vou deixar aqui na descrição, o edital do último concurso para soldado da Polícia Militar aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, se você quiser baixar e acompanhar aí a leitura, tá? Fique à vontade, tá? Mas vamos lá. O concurso da Polícia Militar daqui do estado do Rio de Janeiro, ele é composto de várias etapas. Exame intelectual, avaliação psicológica, exame antropométrico, exame médico, exame físico, exame social e documental. Nessa parte do exame social e documental é onde verificada, que é a última etapa, é onde é verificada a vida pregressa do candidato. E a polícia ela tem uma finalidade com isso. Ela quer saber se o candidato, na conduta que ele teve no passado, está de acordo com as regras que a instituição, que a Polícia Militar, ela protege. Principalmente quando se fala aí de pudor militar e a conduta em si. Então, determinada conduta, muitas das vezes, ela não teve repressão criminal, muitas das vezes não teve um registro de ocorrência, mas a polícia reprime. No final do vídeo eu vou dar uma pequena orientação para o candidato que está dentro da situação aqui, o que ele pode fazer, tá? Mas isso a gente vai deixar para o final. O que eu vou falar aqui é cada etapa, cada fase da pesquisa social e o que pode ser reprovado. No final eu vou elencar também os tipos de reprovação mais frequentes, tá? E aí o que o candidato pode fazer durante o exame social para poder tentar evitar essa reprovação. Então vamos lá, vou fazer uma leitura, peço que você acompanhe aí. Levando em consideração o edital do concurso de 2014 de soldado, no item 16 diz o seguinte, 16.1, a sétima do exame social e documental. A sétima etapa deste concurso constará de uma pesquisa social de caráter eliminatório, compreendendo o preenchimento do inventário pessoal, diligências, entrevistas, pedido de informação e solicitação de documentos, sendo o candidato considerado apto ou inapto. Observe o seguinte, que o exame social e documental ele é composto de várias etapas. A primeira delas é o preenchimento do inventário pessoal. Então, quando o candidato ele é aprovado na última etapa, ele é convocado, na penúltima etapa, ele é convocado para fazer o exame social e documental, e a primeira coisa que ele preenche é o inventário pessoal, inventário pessoal. Esse inventário ele é um documento de caráter sigiloso, então somente a Polícia Militar tem acesso às informações e o candidato, evidentemente, que preencheu aquilo ali. Então é a partir dali que a Polícia Militar, através da sua investigação social, vai verificar todas as informações desse candidato. Então você nesse momento, se você for candidato ou candidata, e estiver nessa fase, você tem que preencher com maior precisão possível, sem omitir informações. Muitos candidatos são reprovados por omitir informações
Então tem que fazer uma leitura bem criteriosa do que está escrito lá, do que está sendo pedido e responde a pergunta. Se você tiver na dúvida, chama o avaliador, o sargento, o tenente, como é que preenche isso aqui? Então você tem que responder. Se está perguntando, você durante sua vida pregressa teve passagem em repartição policial, como testemunha, como autor, suposto autor, ou como vítima, preenche de acordo com o que está sendo pedido. A omissão reprova o candidato, mesmo ele não tendo cometido nada. Tá? Então a primeira fase do exame social documental é o preenchimento do inventário pessoal. Depois disso vão ser feitas as diligências. Então os avaliadores da pesquisa social, com base na informação que você tem, que você botou no inventário pessoal, eles vão fazer as diligências, seja no local onde você mora, no local onde você morou, seja no local onde você trabalha ou trabalhou, tá? Justamente para ele verificar realmente se você teve alguma conduta que desabone, que impeça aí o seu ingresso na Polícia Militar. Vão ser feitas entrevistas suas, entrevista das pessoas que você enumerou lá no inventário pessoal e de outras pessoas que a Polícia Militar entender ser necessário também, tá? Pedidos de informações e solicitações de documentos. Muitas das vezes a Polícia Militar, o candidato ele mora em outro estado e aí o que a Polícia Militar faz? Ela faz a solicitação através de outras instituições. Muitas das vezes o candidato mora em outro estado e quem faz a pesquisa social lá às vezes a Polícia Militar daquele estado, ou a Polícia Civil, ou qualquer outra instituição. Muitas das vezes é solicitada uma documentação. Então, isso não existe um exemplo específico. Tá? A Polícia Militar ela pode, de acordo com essa regra aqui, ela pode fazer o que ela achar melhor para poder complementar as informações que estão lá no inventário pessoal. Tá? Bom, ao final de todo esse aparato todo, o candidato vai ser aprovado ou não, ele vai ser indicado ou contraindicado para o cargo para fazer o curso de formação de soldado ou de oficial. Tá? Então por mais que pareça simples, é uma etapa que demora, é uma das etapas que mais reprova, tá? Porque se o candidato omitir qualquer informação, deixar de prestar as informações corretas, ele vai ser reprovado ali. E por que demora? Porque muitas das vezes todas essas diligências, todos esses procedimentos, eles têm aí um custo, não só financeiro, mas tem um custo também pessoal, porque tem que encontrar a pessoa, muitas das vezes a pessoa não se encontra, está trabalhando e assim vai, tá? No item 16.1 diz, do preenchimento do inventário pessoal. Então aqui a gente vai falar sobre a primeira parte, que é o preenchimento do inventário pessoal. Visa colher dados gerais sobre o candidato através de preenchimento do formulário específico. Então existe um formulário que a Polícia Militar vai entregar ao candidato, ele vai ser convocado lá no CRSP, no Centro de Recrutamento e Formação de Praças, e ele vai preencher esse formulário lá na presença lá dos avaliadores. Não precisa ficar nervoso, então o que você precisa fazer é responder as perguntas que estão lá, tá? Bom, o item 16.1.1.2 diz o seguinte: quando do preenchimento do inventário pessoal, o candidato, além de portar um documento original de identidade, deverá apresentar a seguinte documentação. Então, na hora que ele for preencher o inventário pessoal, vai levar a identidade, além dos seguintes documentos: 2 fotos 5x7, cópia do certificado de conclusão ou declaração da unidade de ensino escolar do ensino médio, nesse caso é cópia, né? Cópia de documento de identidade, IFP ou Departamento de Identificação, cópia do CPF, cópia completa da carteira de trabalho relativa aos últimos 5 anos, cópia do certificado de reservista ou certificado de dispensa para aquele ex-militar que não serviu, aquela pessoa que não serviu, cópia da carteira nacional de habilitação dentro da validade. Se o candidato não tiver com a carteira de habilitação nesse momento, dentro da validade, ele corre um sério risco de ser reprovado. Mas Marcelo, e se eu tiver a permissão? Se for só a permissão, está dentro da validade. A permissão ela apenas ela comprova que você
tem aí a autorização para poder dirigir, independente de ser permissão ou não. Então ela tem que estar dentro da validade, pode ser a permissão. Deixa eu ver mais o que aqui. Cópia da carteira de qualquer categoria, exceto categoria A. A carteira, a CNH, ela tem que ser categoria B para cima, B, C ou D. Não pode ser a A, porque pode até ser a A, mas tem que ser AB, no mínimo. Tá? Se for somente a A, o candidato vai ser reprovado, porque a Polícia Militar, apesar de ter um batalhão aí onde tem o motociclista, todos os militares têm que saber dirigir, vão conduzir veículo aí, automotor normal. Tá? Então tem que ter essa habilitação. Deixa eu ver, a cópia da publicação do ato de desligamento ou licenciamento para o candidato que seja ex-policial militar ou ex-bombeiro militar. Então, se você já serviu ao bombeiro militar, ou se você já serviu à polícia militar, seja aqui no estado do Rio de Janeiro, até mesmo em outro estado, você tem que trazer aí o documento que comprove o seu ato de desligamento. Certidão de tempo de serviço de ex-integrante da Polícia Militar, cópia da ficha disciplinar expedida há no máximo um mês ser candidato militar. O que acontece? O concurso de soldado, em tese, ele é a forma de acessar ao menor cargo da Polícia Militar. Mas existe uma legislação aqui no estado do Rio de Janeiro que prevê o alistamento militar. O candidato entre até 18 anos, ele pode se alistar. Na prática, essa legislação não funciona, porque não existe o comandante da polícia, o governador, ele não abre as vagas aí para serviço militar obrigatório. Existe uma legislação tratando sobre isso, mas na prática não funciona. Mas vamos imaginar que em determinado momento o governador, junto com o comandante geral, ele resolva abrir em determinado ano o serviço militar obrigatório para a polícia militar durante um ano. Então essa pessoa vai se habilitar, vai entrar, vai ficar durante o serviço militar obrigatório, depois vai ser licenciado. Então, nesse caso, ele já foi integrante da Polícia Militar e vai entregar essas documentação. Por isso que o edital prevê isso. Tá? Por exemplo, se o candidato for fazer prova para oficial, não é o caso aqui, mas se for fazer prova para oficial, se ele for soldado, sargento, ele pode fazer a prova também, e aí basta apresentar esse documento. Por isso que é previsto isso. Tá bom? Vamos lá para outra parte que diz assim: a não apresentação da documentação acima, no dia e hora que o candidato for convocado para o preenchimento do inventário pessoal, implicará a sua eliminação do concurso, excetuando-se a CNH, que poderá ser entregue até o dia da apresentação para o início do curso de formação, dia em que o candidato tomará posse, sendo incluído no estado efetivo da corporação de acordo com a Lei 443 de 1981. O que acontece é o seguinte: existe um contrassenso aqui, não vou entrar nesse mérito, tá? O candidato tem que respeitar o que está no edital, porque se ele não respeitar, ele vai ser reprovado, tá? Mas, por exemplo, determinados documentos que comprovem a habilitação, por exemplo, ensino médio, ensino superior, carteira de habilitação, esses documentos, segundo o Superior Tribunal de Justiça, existe uma súmula 266, pode ser entregue no momento da posse, tá? No momento da matrícula no curso de formação. Só que aqui o edital liberou, ele excluiu somente a carteira de habilitação. Então, como eu falei, se o candidato não entregar o documento, vai ser reprovado e aí vai ter que ingressar com ação judicial. Então, para evitar processo judicial, apresenta toda a documentação no momento em que for exigido. Acontece o seguinte: às vezes o candidato se apresenta, ele é convocado, ele se apresenta, chega lá na hora, por algum motivo ele é dispensado. Eu vou dar uma sugestão para o candidato que se enquadrar nessa situação. O que você tem que fazer? Você vai lá, se apresenta e vai ser dispensado. O que você faz? Você vai pegar um documento da Polícia Militar dizendo que você se apresentou naquele dia ali e que você foi dispensado para apresentar em outro momento. Por quê? Porque pode ser que você seja reprovado depois por não ter entregue o documento no momento. Eu estou dizendo isso porque eu tenho um caso desse, tá? E depois, para provar que não era o momento de apresentar os documentos, que você foi dispensado, é um problema só. Tá? Então, foi convocado para se apresentar e para entregar documentos. Chegou lá, foi dispensado e para voltar em outro momento, minha sugestão: chega lá para o responsável, seja ele um sargento,
seja ele um cabo, seja um oficial. Assim, pô, você poderia fornecer um documento que eu estive aqui, que estou sendo liberado? Faz isso, não há problema nenhum, tá? Isso vai evitar a tua reprovação. Bom, essa parte aí é que trata sobre as diligências, tá? Então as diligências, bom, essas partes aqui é que fala do preenchimento do inventário pessoal, tá? Então, como eu disse, o inventário pessoal é o momento que você vai se apresentar em dia ou local marcado pela Polícia Militar para preencher o formulário próprio. Você vai preencher toda a sua vida lá e vai levar determinados documentos, tá bom? Bom, e se você não apresentar a documentação num dia local que for marcado pela Polícia Militar, certamente você vai ser reprovado, mas como eu falei, evita que isso aconteça, mas se você não tiver esses documentos, será reprovado e aí você vai ter que ingressar com a ação judicial no momento oportuno aí, se for o caso, tá bom? A outra parte do exame social e documental, depois do preenchimento, são as diligências, que a Polícia Militar vai pegar tudo aquilo que você forneceu de informação e vai fazer as diligências no local específico, seja no teu trabalho, no teu ex-trabalho, no trabalho anterior, na verdade, no local onde você morou, onde você mora. Tá? Então é por isso que é importante passar todas as informações para o inventário pessoal, para que a Polícia Militar não pense que você está escondendo alguma coisa. Tá? É de suma importância isso. E vamos lá. As diligências elas visam verificar in loco, ou seja, no local, o comportamento de um modo geral, bem como a conduta, se a conduta do candidato não colide com os requisitos estabelecidos no edital para ingresso na Polícia Militar. Então vai ter que ler o edital para ver quais são os requisitos estabelecidos, as obrigações morais e deveres legalmente e socialmente esperados inerentes a um futuro policial militar, tal como integridade, honestidade, honradez e justiça. Então a Polícia Militar ela vai no local justamente para saber se você está procurando, se você não é uma pessoa bagunceira, se você não é uma pessoa que vive de quizumba. Então isso tudo vai ser verificado através de entrevistas de pessoas no local onde você morou, no local onde você trabalhou, no local onde você mora, no local onde você também morou. Tá? Muitas das vezes, se o candidato ou candidata foi militar, eles vão no batalhão onde a pessoa serviu para verificar realmente a sua conduta. Por isso que muitas das vezes o candidato é reprovado porque tem punição disciplinar. Tá? E ainda no que concerne a ambiência social, doméstica e profissional, se o candidato possui as condições exigidas para o seu ingresso, tal como ambiência social, ambiência doméstica e histórico profissional. Então eu vou falar sobre cada um aqui, sobre a ambiência social, sobre a ambiência doméstica e sobre o seu histórico profissional. Na ambiência social, não ter envolvimento íntimo com pessoas comprometidas com ilícitos. O que a PM quer é o seguinte: você pode morar numa casa e o seu vizinho do lado ele pode ser uma pessoa envolvida com ilícito. O que a PM quer saber é o seguinte: você tem envolvimento com esse vizinho? Você tem um relacionamento íntimo com esse vizinho? Por que eu estou dizendo isso? Porque olha só, você é um cara que está correndo atrás, você é uma menina que está correndo atrás, está buscando aí ingressar na Polícia Militar, e não é por conta disso, por conta de um vizinho que você vai ser reprovado. Mas se você prestar uma informação no inventário pessoal que não é condizente com a realidade, você pode ser reprovado. Tá? Então o que você tem que fazer é falar o seguinte: eu tenho um vizinho, esse vizinho é envolvido com tráfico, esse vizinho ele é envolvido com condutas ilícitas, mas eu não tenho nada a ver com ele. Tá? Então a polícia vai verificar essa informação e vai lá no local para verificar realmente se você tem amizade ou não. Então você não pode informar que você tem amizade com essa pessoa. Tá? E se você tiver amizade, certamente vai ser reprovado. Acontece muito o seguinte: a pessoa diz, o candidato diz o seguinte: olha, eu não tenho amizade. Mas aí quando o avaliador vai lá fazer a verificação in loco, ele constata que existe um laço de amizade muito grande. Certamente o candidato vai ser reprovado. Como eu falei, tudo que eu estou falando aqui pode ser revisto através de um recurso administrativo, se o candidato for reprovado, ou através de uma ação judicial. Mas não é isso que eu quero falar agora.
tá? No final do vídeo eu vou dar umas orientações sobre essa situação, então vamos lá, ponto a ponto. Bom, diz aqui também, não ter envolvimento íntimo com pessoas comprometidas com ilícitos, fazendo com que tal qualidade leve o candidato a uma condição de suspeição de cometimento de ilícitos penais ou contravencionais. Então, aquela conduta, aquele envolvimento com determinada pessoa que cometa ato ilícito, pode sugerir que você também tenha cometido? Então, no inventário pessoal, você vai preencher isso e na hora que for verificar em loco, é isso que eles vão buscar, é isso que o avaliador vai buscar, tá? Assegurar-se de que não frequenta locais incompatíveis com a função policial militar, tais como local de cometimento de ilícitos penais e contravencionais, tendo em vista ainda as pessoas que frequentam. Bom, existe um leque muito grande de estabelecimentos que o policial militar não pode frequentar. Então, o que você vai fazer? Se você frequentou em algum momento, ou frequenta e quer entrar para a polícia militar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você tem que parar de frequentar esses locais. Que tipo de locais? Às vezes tem determinado... Boca de fumo, por exemplo, às vezes você passa ali, você tem que evitar passar por aquela boca de fumo. Existem bares que tem lá aqueles caça-níquel, você tem que evitar esses locais, porque a polícia ela vai saber, ela vai ter essa informação. Por exemplo, vamos imaginar que perto da sua casa existe um bar que tem lá o caça-níquel. E aí você vai lá, e aí quando a polícia for fazer a investigação no local, ela vai falar assim, fulano tal, você conhece? Vai lá no bar e vai perguntar. Ah, conheço, você está sempre aqui, joga. Inclusive ele joga aqui o caça-níquel. Então, você sabe que isso é uma contravenção, certamente você vai ser reprovado por isso. Tá? Existe aí vários outros exemplos, que eu não vou explorar aqui não, tá? Mas você aí tem que analisar. Tá bom? O que a polícia quer é o seguinte, você dentro de casa para o trabalho para casa, estudando, tá? E tendo um comportamento ilibado, um comportamento perfeito, acima de qualquer suspeita. Se fizer qualquer conduta errada, certamente você vai ser reprovado. E a polícia vai investigar o seu passado também. Bom, essa aí da parte da ambiência social. Na ambiência doméstica, o que a polícia vai ver? Não residir sobre o mesmo teto com pessoas que praticam ativamente ilícitos penais ou contravencionais, excetuando-se quando houver a necessária dependência financeira daquele, tipo pai, mãe, parentes consanguíneos, devidamente comprovado junto ao CRCP. O que a polícia quer saber é o seguinte, mora junto com você pessoas que são envolvidas com ilícitos penais? Sim ou não? Se mora, você tem que dar um jeito de não morar mais e informar isso para a polícia militar. Lembra o seguinte, se você quer entrar para a polícia, você tem que cumprir essas regras. Se você não cumprir, se você não se adequar a essas regras, você vai ser reprovado. Volto a falar, não quer dizer que se você for reprovado, você não vai resolver isso. Pode ser que entre com ação judicial, pode ser que entre com recurso administrativo. Como eu falei lá no final, eu vou explicar sobre isso também, que você tem que fazer. Tá? Mas para você evitar o embate judicial e ser aprovado diretamente, basta seguir essa regra. Aí você chega e fala assim, mas Marcelo, o meu pai, o meu irmão que mora comigo, ou minha mãe, ou meu tio, eles moram comigo, mas eles têm envolvimento, o que eu vou fazer? Só que acontece, ele sustenta a casa. Eu não trabalho, eu estou aqui estudando, sou dependente financeiro dele. Então, nesse caso, comprovada a dependência financeira, você não vai ser reprovado. Bastando que você informe isso na polícia militar. Não é informar depois, é durante o inventário pessoal. Então na hora do inventário pessoal o candidato fica com medo. Pô, será que eu vou ser reprovado? Não, preenche, olha só, moro com o meu fulano de tal, com o meu primo que veio não sei da onde, e ele é envolvido com ilícito. Só que acontece, a gente está passando por uma necessidade muito grande, meu pai, minha mãe, a gente não está trabalhando, e é ele que sustenta a casa. E aí se eu sair, como é que vai ser? Você tem que explicar. Porque olha só, não adianta esconder. A polícia ela vai descobrir qualquer tipo de informação que você não colocar. Tá? Mesmo porque se ela descobrir e você não colocou, você vai ser reprovado por isso e pela omissão. Agora, se ela descobrir, e se você colocou e você for reprovado por isso,
você num recurso administrativo pode falar, pô, mas não está previsto isso aqui no edital, eu sou dependente dele, olha aqui, ó, comprovante de dependência econômica. Os candidatos, eles são reprovados por essa parte porque ele deixa de informar no inventário pessoal que é dependente daquela pessoa que comete o ato ilícito. Não adianta ter medo. Não, na verdade não precisa ter medo. Porque a Polícia Militar ela vai investigar e vai descobrir. Então, de um jeito ou de outro, ela vai ter essa informação. Então, não adianta esconder. Você faz o seguinte, bota a informação e diz, sou dependente. Agora, não basta dizer que você é dependente. Você tem que comprovar. O próprio edital diz, devidamente comprovado junto ao CRSP. É o Centro de Recrutamento e Seleção de Praças. Então, lá, como é que você vai comprovar? Declaração de imposto de renda, e uma série de outros. Aí você tem que pensar, não tem, se eu for dar exemplos aqui, são vários exemplos, né? Então depende de cada caso, tá bom? Então bota a cuca para funcionar. Tem que ter, é importante, se você candidato ou candidata chegar até este momento e tiver situações dentro desse leque que eu já falei aqui, tem que fazer um teste antes. Olha, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou preencher? Tá? Então é isso, vamos partir agora. Falamos da ambiência social, falamos agora da ambiência doméstica e do histórico profissional. Diz o seguinte, assegurar-se de que nos locais onde trabalha ou trabalhou, as atividades são ou eram idôneas ou lícitas. Então a PM vai fazer o seguinte, onde você trabalhou? Trabalhei em tal local. Ela vai lá para saber se realmente aquela atividade ali é ilícita ou não. Vou dar um exemplo. Casa de prostituição. A casa de prostituição ela é ilícita, mas a atividade prostituta não é ilícita. E aí? O candidato vai ser reprovado porque está na casa de prostituição, não porque ela exerce a prostituição. Entendeu? Outro exemplo. Anotador lá, ou que faz anotação lá do jogo do bicho. Aquilo ali é uma atividade, muitas das vezes o candidato ele tem a carteira assinada. Não é porque é a carteira assinada que aquela atividade ali é lícita. Então existe aí um certo contrassenso, a polícia vai averiguar isso aí também. Bom, vamos lá, onde a gente estava. Em caso positivo, avaliar se a conduta profissional e comportamental é ou era boa, ou seja, se ele é assíduo, pontual, honesto e relacionava-se bem com os colegas. O que a polícia vai verificar também, vai verificar a tua ficha, se você era uma pessoa ou é uma pessoa que falta. Se você falta muito, você vai ser reprovado. A gente tem vários casos onde o candidato ou a candidata é reprovado por faltas, é reprovado por abandono de emprego. Tudo bem que o candidato depois justifica isso na Justiça do Trabalho, mas se for detectado isso, a polícia não quer um policial militar que falta ao serviço. A polícia militar não quer um policial militar que deixa de ir para o batalhão. Então ele quer evitar um problema e vai ser reprovado mesmo se estiver nessa condição. Tá certo? Não haver sofrido demissão por justa causa nos últimos 5 anos. Essa é uma questão bem delicada, porque independente de ser nos últimos 5 anos, se for nos últimos 10, a polícia reprova mesmo. Tá? Então é importante, se isso acontecer com você ir lá e fazer o recurso. Olha, eu fui demitido por justa causa há 10 anos atrás, e aqui no edital está dizendo que nos últimos 5 anos. Tá? Não posso ser penalizado por uma coisa a vida toda. Outra coisa também, muitas das vezes o candidato é reprovado porque tem demissão justa causa, e aí o que o candidato faz? Entra com ação trabalhista lá na vara do trabalho e ele inverte essa situação, depois ele consegue mudar de justa causa para sem justa causa. É importante informar isso para o avaliador também, tá? Pegar o número do processo, pegar as cópias do processo trabalhista e apresentar para o avaliador para ele ver que houve uma mudança, que realmente houve um equívoco, tá? Isso é importante também. Caso tenha servido nas Forças Armadas nos últimos 5 anos, ter sido licenciado no mínimo comportamento bom. Então, o comportamento nas Forças Armadas, no militarismo em geral, ele é insuficiente, ruim, bom, muito bom e excepcional. São os 5 tipos de comportamento.
Tá? Então, o mínimo que é aceitável é o comportamento bom. Abaixo do bom, o candidato vai ser reprovado. Então, se o candidato serviu ao Exército, por exemplo, e aí ele recebeu várias punições lá, o comportamento dele sai do bom e vai para o ruim. Aí ele vai ser licenciado. Se ele for licenciado e quando fizer o concurso da Polícia Militar, foi identificado isso, ele vai ser reprovado, desde que seja dentro dos últimos 5 anos. Vou voltar a repetir. Todos os casos que eu tenho de ação judicial, muitas das vezes passou 10 anos, passou lá 11 anos, passou mais de 5 anos e a polícia reprova mesmo assim. Então, na hora que você preencher o inventário pessoal, na hora que você apresentar essa documentação, você tem que comprovar que foi acima dos 5 anos. E se for o caso, né? E se você for reprovado por isso, faça um recurso administrativo invocando aí essa parte do edital, dizendo, olha, eu fui reprovado, eu tive lá, realmente, fui licenciado, o comportamento era ruim, mas se passou de 5 anos, eu não pode ser reprovado por isso. Tá? Então, muitas das vezes o candidato deixa de fazer um recurso, deixa de conseguir êxito no recurso, justamente por uma informação simples, tá? Que está na cara dele no edital. Bom, passar dessa parte aí de diligência, então nós passamos já de 2 fases. Preenchimento do inventário pessoal, que eu já expliquei lá, é onde no momento você preenche com todas as informações, não pode omitir nada. No momento que você entrega os documentos também. Depois passa as diligências, que é feita 3 tipos de diligência, para verificar a sua ambiência social, para verificar a sua ambiência doméstica e para verificar o seu histórico profissional, certo? Bom, agora a gente passa para as entrevistas, que é uma outra parte do exame social e documental. Diz assim, tem por finalidade receber qualquer documento solicitado durante a pesquisa, comparar os dados fornecidos pelo candidato e por terceiros com apurado nas diligências realizadas, esclarecer dúvidas, levantar, através de termo escrito, se necessário, outras informações julgadas cabíveis, a fim de dar condição de emitir parecer conclusivo sobre a aprovação ou a reprovação. Essa é uma das partes mais importantes, porque a PM, o candidato preenche o inventário pessoal. Depois a Polícia Militar, através dos seus avaliadores, ele vai fazer as diligências. E aí muitas das vezes as informações elas não batem. E aí o candidato é reprovado, na entrevista ele é convidado a prestar as informações e aí as informações não estão batendo, ele vai ser reprovado por esse motivo. Por isso que eu falo, não minta. Se você tiver algum problema, você vai ser reprovado, mesmo que você informe. Então não deixe de botar as informações. Tá? Todas as informações têm que ser muito bem prestadas, porque a Polícia Militar vai ter acesso a isso. Então vou repetir. Tem por finalidade receber qualquer documento solicitado durante a pesquisa, comparar os dados fornecidos pelo candidato lá no preenchimento do inventário e por terceiros com apurado nas diligências realizadas, esclarecer dúvidas e levantar através de termo escrito, se necessário, outras informações julgadas cabíveis, assim de dar condição de emitir parecer para aprovar o candidato ou não. Muitas das vezes, terceiros vão lá no CRSP ou vão na Corregedoria da Polícia e fazem uma denúncia anônima contra o candidato. O candidato, quando é reprovado por isso, é justamente nesse item aí, porque recebe outras informações. Tá? Então, tudo que aconteceu, se você está durante o exame social e documental, aconteceu algum evento, primeira coisa que você tem que fazer é procurar o avaliador e formalizar isso. Nada de boca. Eu vou lá no avaliador e falei isso para ele. Não. Se for necessário, contrata um profissional, um advogado, ou vai com um policial militar, mas bota isso por escrito. Entrega ao avaliador, ele assina isso. Tá? Aconteceu recentemente, em um dos candidatos meus, teve um problema, a ex-companheira dele teve um problema e disse que ia denunciar, dizendo que ela estava batendo nele. O que ele fez? Me ligou, a gente foi lá no CRSP e chegamos antes dela e prestamos todas as informações. No final das contas, ele não foi reprovado porque ele conseguiu confrontar isso, mostrar realmente que não tinha havido nada, e logo em seguida ela foi. Apresentou lá as informações dela, mas o CRSP já estava ciente de tudo que tinha acontecido. Tá? Então, quanto antes você se antecipar, é melhor. Tá? Bom,
Pedidos de informação, que é uma parte das entrevistas. Diz assim: visa coletar dados relativos aos antecedentes do candidato nos órgãos abaixo. Institutos de identificação, é o IFP ou o DETRAN, escolas públicas ou particulares, empresas públicas ou particulares, organizações policiais e militares, organizações militares em geral, órgãos judiciais e policiais e qualquer outro órgão julgado necessário. Então, nesse momento, a polícia vai pedir informações com base em toda a documentação que você apresentou. Ela vai lá, se você for tiver civil das Forças Armadas, ela vai lá no batalhão para saber como é que como é que foi a tua conduta, e se for o caso, vai solicitar informações. Por exemplo, todo militar, seja da Polícia Militar, do Bombeiro ou das Forças Armadas, ele tem um histórico funcional que fica com ele e fica no batalhão. Então a Polícia Militar vai requerer esse documento. Tá? Muitas das vezes o candidato mora em outro município ou mora em outro estado, a Polícia Militar requisita informações à Polícia Militar de lá, à Polícia Civil de lá, entendeu? Então é nesse momento que acontece isso. Por isso que vocês observam que o inventário, o exame social e documental, ele tem uma certa morosidade, porque tem que avaliar tudo isso. Agora você imagina a quantidade de candidatos. Então por isso que demora, tá? Será reprovado o candidato que tenha sido eliminado em concursos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no exame social, salvo se houver finda a causa que reprovou da reprovação anterior. Então olha só, se no concurso anterior o candidato foi reprovado na pesquisa social porque tem um processo, está respondendo a processo judicial, ele vai ser reprovado, né? Não entrou com ação judicial, não fez recurso, não fez nada. Algum tempo depois ele faz um novo concurso, ele vai ser reprovado de novo, salvo se ele conseguir provar que ele foi absolvido nesse processo, que ele não teve envolvimento com nada, entendeu? Então, muitas das vezes é bem delicado isso, porque às vezes o processo que esse candidato foi submetido, ele já foi arquivado, a polícia reprovou. No outro concurso, ele é reprovado pelo mesmo motivo. Nesse caso aí não tem o que fazer, ele vai ter que procurar o Poder Judiciário mesmo, se por meio de um recurso administrativo ele não conseguir comprovar isso, certamente ele vai ser reprovado no outro concurso, qualquer concurso que ele vier a fazer dentro da Polícia Militar. Tá? Então é muito importante a prestação dessas informações aí. Bom, vamos agora para um outro item que diz assim: será reprovado ainda o candidato que já tenha respondido ou responda como acusado em inquérito policial militar, autor de termo circunstanciado de ocorrência, processo criminal que tenha sentença ou transação penal condenatória ou restritiva transitada em julgado por crimes ou contravenções, desde que a circunstância dos fatos demonstre um perfil inadequado à profissão de policial militar, tais como. Aí ele relaciona aqui crimes relativos a porte de arma de fogo, crimes hediondos, Lei Maria da Penha, Lei de Tóxicos, Lei de Organizações Criminais, corrupção de menores, crimes ambientais e uma série de outros. Então a polícia faz o seguinte: se você esteve envolvido com situações parecidas com essa, você vai ser reprovado. Mas o CRSP, junto com a equipe, né, o chefe do CRSP e sua equipe de oficiais e sargentos, ele vai avaliar, será que esse momento aqui, apesar desse candidato ou candidata ter se envolvido com isso, será que realmente a conduta dela não é uma conduta aceitável para ser policial militar? Muitas das vezes é reprovado mesmo e nem é avaliado com cuidado, né? Não posso dizer isso porque não sou eu que faço essa avaliação. Mas se o candidato tiver envolvimento com esse tipo de coisa, vai ser reprovado. E aí, o que você tem que fazer? Foi reprovado, você tem que mostrar a sua conduta. Então, quando é que você faz isso? Se você já é candidato, tem uma passagem em repartição policial, ou respondeu um inquérito, ou um processo judicial, por essas situações, você já tem que informar. Lá no inventário pessoal já vai ter essa informação. Você vai botar lá: tive passagem em repartição policial, reprovei por conta disso. Respondi isso, mas o processo transitou em julgado, eu não tive problema nenhum. Tá? Então, se você vai fazer o concurso da Polícia Militar e sabe que teve passagem em repartição policial militar,
policial militar, ou seja o que for, processo judicial criminal, o que você tem que fazer? Procurar imediatamente um registro de ocorrência, as decisões judiciais, procura um advogado para poder te orientar nisso, como é que faz para você providenciar isso, tá? Os registros de ocorrência, muitas das vezes a delegacia de polícia já foi extinta, já não existe mais, você tem que ir lá na cidade da polícia e faz lá a requisição disso aí, tá? Para que no dia que você for preencher o inventário pessoal, você já vai estar com tudo isso em mãos, tá? Bom, então aqui eu não vou ler todos os crimes, mas uma série de crimes aqui, de processos que envolvam determinado tipo de crime, basta você ler aí essa parte do edital, tá? Então, em regra geral, se tem envolvimento com repartição policial, se respondeu ao inquérito policial, mesmo que seu nome lá não conste na certidão criminal, porque a polícia manda você tirar a certidão criminal do primeiro ao quarto ofício e a certidão do local onde você mora, se você não morar no município do Rio de Janeiro. Por exemplo, mora no interior do estado do Rio de Janeiro. Você não vai precisar pegar essa primeiro ou quarto ofício, a não ser que o edital determine isso, mas você vai ter que ir lá no fórum e pegar a certidão criminal federal, certidão eleitoral e certidão do local onde você mora, do fórum. Se não estiver constando nada, não quer dizer que você não vai ser reprovado, não. Porque a Polícia Militar vai identificar que você teve passagem em repartição policial, que você foi processado mesmo que não houve condenação. Tá? O que a polícia quer dizer é o seguinte, vamos dar um exemplo. Se no caso de Maria da Penha, um candidato ou candidata tenha lá, acusado, recebe uma acusação de violência doméstica. Então o delegado vai chamar e vai falar o que houve. Ah, não houve nada. A minha mulher ou então meu namorado me diz que eu bati nela, mas eu não bati nela. Então existe um depoimento dizendo que o candidato agrediu e tem o depoimento dele dizendo que ele não agrediu. Tá, então não tem testemunha, não tem exame de corpo de delito, e aí isso vai ser remetido para a delegacia de proteção à mulher. Chegando lá, a suposta vítima vai dizer, não, eu quero retratar, eu não quero prosseguir. E aí a juíza, seguindo o parecer do Ministério Público, muitas das vezes vai arquivar o processo e vai extinguir a punibilidade. 99% dos casos são assim. A pergunta que eu vou te fazer, que eu sempre faço para os candidatos que são reprovados e que eu atendo. A pergunta é, isso comprova a extinção da punibilidade? Comprova que o candidato ou candidata agrediu o seu companheiro ou companheira? Não, não comprova. Também não diz que essa pessoa não cometeu a conduta. Então existe uma dúvida. Será que essa pessoa cometeu agressão? Ou será que esse candidato não cometeu agressão? Então, se existe uma dúvida, o que a polícia vai fazer? Ela vai te reprovar nessa fase aí. Então, qual é a sua missão? Provar que você não cometeu a determinada agressão. Como é que você vai fazer isso? Através da declaração da pessoa que supostamente alegou aí agressão, testemunhas, seja lá o que for. Então, tem que botar a cabeça para funcionar, porque senão vai ser reprovado nessa fase aí. Tá? Esse é um exemplo aí que eu estou trazendo, que é bem recorrente. Tá? Vamos botar aqui mais o que? Na hipótese do item anterior, caso os referidos processos ainda não tenham transitado em julgado, estejam em fase de inquérito, tenha ocorrido arquivamento por falta de justa causa, desistência do querelante ou retratação da vítima, o candidato também poderá ser reprovado se as circunstâncias dos fatos demonstrem um perfil inadequado à carreira da Polícia Militar. É justamente o que eu acabei de falar. Por mais que o processo tenha sido arquivado, o CRSP vai avaliar e vai reprovar. Então o que é que você tem que fazer? Se você estiver nessa situação, você tem que encher o seu avaliador de informação dizendo, olha, não foi bem assim que aconteceu, não tem nada a ver, eu quero ser polícia, eu tenho uma boa conduta. Porque quando chegar lá no final do avaliação social e documental, se isso não estiver claro para a Polícia Militar, você vai ser reprovado. E aí depois vai ter que ter aí uma ação judicial que vai te dar uma dor de cabeça, vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai ficar estressado. Então, o ideal é evitar a reprovação. Tá? O outro item diz o seguinte,
Os candidatos que durante a realização de qualquer fase do certame faltarem o respeito ou a ética social com qualquer dos examinadores, não cumprindo determinações administrativas para a realização do concurso ou tentarem de qualquer forma fraudar o concurso, serão imediatamente reprovados. Então olha só, é uma coisa bem prática isso. Você é candidato, você tem que respeitar os policiais militares. É claro que muitas das vezes existe um excesso. Se existir um determinado excesso, o que você tem que fazer? Ou você fica na sua, ou leva essa informação para a autoridade responsável, de preferência superior a ele, tá? Então é importante isso aí. Então, bem claro essa regra aí. Serão desconsiderados documentos ou cópias dos mesmos rasurados, ilegíveis ou rasgados. Então não adianta apresentar, minha certidão de nascimento está toda rasgada. Tira a segunda via. Você já não sabe que sua certidão de nascimento está rasgada, que sua identidade, sua carteira de trabalho está rasgada? Providencia uma segunda via, porque senão vai ser desconsiderado e aí você vai ser reprovado por não ter entregue documento, tá? Esse item é importante. Será reprovado o candidato que faltar com a verdade no preenchimento do inventário pessoal ou em qualquer informação que lhe for solicitado. Gente, preenchimento do inventário pessoal ele é feito antes. Antes de preencher o inventário, ele tem que se preparar para fazer. Então, eu já estou passando esse tutorial, vamos botar assim, para na hora do candidato chegar nessa fase, saber o que ele tem que fazer. Tá, olha, eu tenho envolvimento com registro, eu tenho passagem em repartição policial como autor, como vítima, como testemunha? Tem. Providencia esse registro de ocorrência. Eu respondi a processo judicial. Providencia o número do processo, providencia a assentada. Isso antes. Quando você faz o concurso, a pesquisa social é a última etapa. Não deixa para fazer isso no final, porque senão não vai dar tempo. Tá? Então, se você não botar essa informação, você vai ser reprovado. O meu vizinho ele é envolvido com ilícito. Bota isso lá. Não vai dedurar. Você não vai dedurar o vizinho. Agora, se você não botar essa informação, sabe o que vai acontecer? Você vai ser reprovado. A polícia vai saber de qualquer jeito. Mesmo porque ela vai lá no local onde você mora, no local onde você morou, e vai te reprovar, vai descobrir que realmente você está omitindo alguma informação. O que eu mais tenho aqui de candidato nas ações judiciais é candidato que deixou de prestar informação. Preste atenção, isso reprova muito. Se você tem dúvida, você procure um profissional, um advogado, para te orientar. Senão você vai ser reprovado. Certo? O candidato aprovado na pesquisa social será apresentado à sessão de recrutamento e seleção para fins de matrícula ao curso de formação de soldado. A pesquisa social e documental do candidato poderá ser reavaliada caso surjam fatos porventura não chegados ao conhecimento da administração e ocorrido antes da data de sua matrícula. É bem comum o candidato omitir informação, a polícia por acaso não descobre, ou então aparece um evento novo e o candidato, que aconteceu antes da matrícula, e aí o candidato vai ser reprovado por isso. Essa é uma parte bem importante, porque ele diz o seguinte: ocorridos antes da data de sua matrícula. Por que antes da data? Porque depois que você faz a matrícula, você já é policial militar, e a partir do momento que aconteceu algum evento naquele momento ali, a partir da matrícula, você vai ser processado, você vai ser investigado nas formas ao rigor da legislação castrense. Tá? Vai passar por uma investigação sumária, vai passar por uma sindicância, um inquérito policial militar, um conselho de disciplina que vai mandar você para a rua, analisar aí se você tem perfil para ser policial militar ou não. Entendeu? Então, se aconteceu antes, se o evento que chegou posteriormente, durante o curso de formação, ele aconteceu antes, você vai ser investigado novamente. Aí pode ser reprovado. Agora, se aconteceu depois, isso você não vai ser reprovado, mas você vai ser submetido a um procedimento interno para saber se você vai ser penalizado ou não, vai ser licenciado ou não. Eu tenho casos de candidatos que entraram na Polícia Militar, durante o curso de formação tiveram problemas internos com envolvimento de inquérito policial, registro de ocorrência, processo judicial.
ele respondeu internamente, passou por um conselho de disciplina e conseguiu ficar na Polícia Militar. Então ele não foi reprovado, ele foi analisado conforme o rigor da legislação da Polícia Militar. Beleza? Então olha só, de tudo isso que é avaliado, o candidato vai ser aprovado, vai ser matriculado, mas pode ser reprovado também. Se ele for reprovado, segundo o edital do último concurso, são 3 dias úteis para ele fazer o recurso administrativo. Tá? Então, publicou hoje a reprovação. Os próximos dias úteis são o período para que ele possa fazer o recurso administrativo. E é justamente isso aí que eu quero falar para você. Primeira coisa, se você é candidato ou candidata, quer fazer o concurso da Polícia Militar, você tem que se enquadrar nisso aqui, senão vai ser reprovado. Mas Marcelo, eu tenho um processo judicial, e aí o que eu faço? Você vai ter que mostrar para a polícia que você tem uma boa conduta. Durante a avaliação, você tem que mostrar que você tem uma boa conduta. Mas se mesmo assim você for reprovado, o que você faz? Eu vou deixar na descrição do vídeo, ou então no card aqui desse vídeo, um link para uma série de outros vídeos onde eu explico cada tipo de reprovação. E lá eu explico como é que faz, eu pego a reprovação, mostro e falo, olha só, esse tipo de reprovação aqui você vai fazer esse tipo de recurso. E na descrição daqueles vídeos lá existem modelos de recursos administrativos. Tá? Existem várias pessoas que conseguiram obter o resultado satisfatório com o recurso administrativo que a gente deu aí orientação para a pessoa fazer. Não, isso não vai passar por mim, é você mesmo, o candidato, que vai fazer esse recurso, vai apresentar lá ao chefe do CRSP, basta seguir as orientações que eu estou botando lá. Se você é candidato ou não é candidato e quiser uma orientação minha, tem meu WhatsApp aí, você pode botar preencher o WhatsApp e enviar uma mensagem para mim, ou então preencher um formulário que eu vou deixar aí com o seu caso, que aí eu vou fazer uma avaliação a você para poder saber se você corre o risco de ser reprovado ou não, tá? Então é isso aí, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, o vídeo ficou bastante extenso, mas eu espero que ele ajude você aí. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem sugestões aí para novos vídeos, deixa aí nos comentários o depoimento de vocês. Se esse vídeo servir para você aí, deixa aí seu comentário também dizendo que serviu ou que não serviu, que o vídeo é ruim. Isso é bom para eu saber se a gente está no caminho certo, tá? Então é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês e um grande abraço e até o próximo vídeo.